Vamos então para a palavra. Amém. Então, lá em Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 20. O tema da mensagem é a pregação de João Batista. Então, está escrito assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu filho Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Eu quero trazer para nós hoje será que hoje, essa semana, eu estava me perguntando sobre isso. Algumas notícias que eu andei vendo por aí, e eu estava pensando, será que eu tenho essa ousadia de João Batista? De pregar o evangelho do arrependimento? De pregar o evangelho, a palavra que diz assim, que se nós não confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos destinados à ira vindoura? Será que eu tenho coragem de pregar sobre arrependimento de pecados, sendo eu também pecadora? E eu comecei a colocar e a refletir muito nisso. Por quê? É um assunto delicado. Essa semana eu estava vendo algumas notícias, vários sites cristãos, vários pastores também se posicionou sobre isso. Por quê? O pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista do Getsemane,
lá de Belo Horizonte. Se eu não me engano, ele é o pastor presidente dessa igreja. E essa igreja, ele abriu uma escola confessional. O que é uma escola confessional? É uma escola particular que confessa uma fé. Igual tem a escola confessional do RGF. É uma escola cristã. A escola confessional do Adventista. A escola cristã, a gente sabe, quando você vê uma escola confessional é que ela professa uma fé. E a escola confessional batista do Getsemane. Pois bem, a semana passada, ele compartilhou o vídeo de umas crianças lá na página do Instagram da escola. As crianças falando que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Que menino é menino e menina é menina. E essa semana ele recebeu uma intimação do Ministério Público de Minas Gerais para ele comparecer lá, se eu não me engano, dia 2 ou dia 8 de agosto. Eu estou meio confusa com as datas. Para prestar esclarecimento porque ele cometeu crime de identidade de gênero. Então veja bem, é uma escola confessional, é uma escola particular e ele está sendo intimado para isso. Só que no nosso país nós temos liberdade religiosa garantida pela Constituição. Não importa qual religião você professa. Você tem liberdade no nosso país de professar a sua fé, de falar sobre a sua fé, de falar naquilo que você acredita. Como a tia Olga leu, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, para o cristão, ela é um farol que ilumina a nossa vida. Ela é o nosso manual de vida, de conduta, de fé e prática. É isso que a palavra é para nós. É isso que o cristianismo é para nós. Então, quando eu vi essa semana essa notícia, ele postando a intimação que ele recebeu para comparecer ao Ministério Público, porque ele postou numa rede social da escola dele, que é uma empresa privada, que além de tudo ela é confessional, ela é cristã, a sua base ali do ensino é o ensino cristão, porque ele postou que menino é menino e menina é menina. Ah, Juliana, mas só isso? Mas e cadê a nossa liberdade religiosa? As pessoas estão a todo tempo ofendendo a Deus, mas elas têm liberdade para fazer isso. A todo tempo elas estão ofendendo a Deus. E daí eu vou me calar para essas pessoas não ficar ofendidas? Elas ofendem o meu Deus a todo tempo. E eu tenho liberdade religiosa garantida pela Constituição de falar que o que a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Eu não negocio meus valores e princípios cristãos. Então, eu me pus a pensar, será que eu teria coragem de João Batista? Porque o fim de João Batista, aqui no 20 fala que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Sabe por quê? Porque João falou que ele estava cometendo pecado porque ele estava dormindo com a mulher do irmão, com a sua cunhada. Por isso que Herodias detestava ele. Porque Herodes era o mais famoso, Herodes era o mais poderoso ali, então ela não queria o marido dela, ela queria o Herodes. E Herodes também queria a cunhada. Então João Batista falou contra esse pecado. É pecado que vocês estão fazendo, arrependam-se. É chegado o reino dos céus. E Herodes prendeu João. Herodias estava muito braba com tudo que ele estava falando, porque a verdade ela ofende, porque a verdade confronta o nosso erro. A verdade ela não alisa, a verdade ela não amacia para ninguém, ela confronta o nosso erro. Por isso que ela se chama verdade. Porque a mentira ela é doce. Quando uma pessoa chega contando para nós uma mentira,
Ela é doce a mentira, ela não confronta nada. Agora a verdade confronta. Então João Batista falou: vocês estão em pecado. Ela é mulher do seu irmão. E daí Herodes prendeu João. E o fim de João Batista foi a cabeça numa bandeja, porque ele pregava a palavra de arrependimento. A Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Eu já falei aqui uma vez, eu não quero ser o caramelo. O caramelo, o mundo põe na boca e acha doce e engole. Agora o sal ele cospe fora. Será que eu estou tendo a coragem de João Batista? De falar que o que é pecado é pecado? Diante dos princípios que eu creio e acredito na palavra de Deus, é hora de nós começarmos a pensar o nosso papel como cristão na sociedade. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, que é de arrependimento. Tiago, a senhora pode abrir para nós em 1 João 1,9? Porque essa palavra de arrependimento, por que é arrependei-vos? Arrependeis do seu pecado, porque é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus traz para nós uma boa nova, que é o perdão dos nossos pecados. Posso Ele ler? perdoa os nossos pecados, Amém. assim como está em 1 João 1,9, que a tia Olga vai ler agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo, mas antes se arrependermos. Se nos arrependermos dos nossos pecados. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, vemos nela o que realmente somos. Pecadores, rebeldes, coração duro, de dura cerviz, invejoso, cobiçador, caluniador, adúltero, pervertido. Assim é o nosso coração. Mas quando chega o Evangelho, nos alcança, que nós vemos o lamaçal de pecado que nós estávamos e nós nos arrependemos diante de Deus e nós buscamos perdão em Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. E essa palavra da verdade, ela vem produzir em nós bons frutos, porque aqui está escrito que o machado já está posto à raiz. E a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Por que não produz? Por que produzir bons frutos? Porque o Evangelho nos alcança e o Evangelho, ele nos transforma. Ele nos regenera. Assim como foi com a mulher adúltera. Cristo falou: cadê os que te acusam? Ela disse: foi embora. Ele falou: então vá, não peques mais. Então o Evangelho da Graça, quando nós somos alcançados por ele, nós abandonamos os nossos pecados, os nossos desejos, nós lutamos contra ele. A palavra de Deus, Jesus diz que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Negar nós mesmos é negar a essa natureza pecaminosa que eu tenho, o velho homem que todo dia quer voltar. É lutar contra ele, é lutar contra os nossos pecados. Ah, mas como que eu sei o que é pecado? Está na palavra. Está aqui falando o que é pecado. E o inimigo, ele é muito bom em deixar as coisas, vamos dizer assim, que é pecado, mais atraente para nós. E as coisas que Deus permite são chatas. É isso que ele põe na nossa cabeça. Então, a partir do momento que nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça, gera em nós, o Espírito Santo gera em nós arrependimento. E nós nos arrependemos, nos rasgamos diante de Deus, quebrantamos o nosso coração, alcançamos perdão dele.
para viver em novidade de vida, Amém. para viver em santidade, para buscar a santificação, para buscar o perdão para a santificação das nossas vidas. E o que eu quero deixar aqui hoje é a Igreja de Cristo, que é a consciência moral do Estado. Ela tem que se posicionar. Nós, como cristãos, nós temos que levar a palavra. Nós temos que pregar o que acreditamos, o que é verdade. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos ajudar, que Ele venha nos encorajar. Porque tempos difíceis estão chegando. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.